Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, uma ótima tarde, noite, dia, manhã. Bom tudo para você que está aí sintonizado na programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Eu, Guiomar Santana, com muita alegria, mais uma vez estou aqui no Quem Somos Nós. Tem sim a apresentação de Vanessa Cavalcante e Vanderly Batista, mas também a apresentação de Guiomar Santana. E hoje estou aqui recebendo a sua vibração, a sua energia, o seu carinho mais uma vez. Acolho, agradeço e devolvo essa energia para que você siga nessa mesma energia, nesse mesmo espaço que nós abrimos aqui para falarmos a respeito dessas pessoas que fazem parte aqui do Complexo André Luiz, de pessoas que são convidadas a estarem aqui conosco. Nós temos por objetivo aqui no Quem Somos Nós contar um pouco da história dessas pessoas que convivem conosco, que trabalham junto ao Complexo André Luiz ou que fazem trabalhos em diversas instituições espíritas e que nós queremos aqui destacar. Hoje nós temos a alegria de receber aqui um companheiro que já fez parte de um dos conteúdos aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, a convite do Manhã Boa Nova já há algum tempo, e ele voltou para contar um pouco da sua história para nós aqui no Quem Somos Nós, Noel Carlos Araújo. Noel, seja muito bem-vindo, bom tudo para você. Oi, muito obrigado, Guiomar, boa tarde para você, boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Maravilha! Nós vamos trazer aqui a participação do Noel para que ele conte um pouco da história da sua vida, de como ele conheceu a doutrina espírita. A gente quer saber isso, de que maneira, de repente, podemos exemplificar, de que maneira nós podemos trazer para você que está aí do outro lado alguma sugestão. Eu posso também me tornar um voluntário, eu posso também abraçar uma causa social, e é para isso que o programa Quem Somos Nós nos serve aqui, de exemplo, de incentivo. Para a gente começar, Noel, eu queria que você nos dissesse de que maneira você conheceu o Espiritismo. Bom, foi por volta de quando eu tinha uns 20 aninhos, aí faz tempo, né? Mas foi assim, eu era uma pessoa católica pela minha família e eu vou contar um segredo. Eu tinha medo até de passar na frente de casas que vendem esses produtos de Umbanda, essas coisas, né? Porque eu não conhecia nada de espiritismo, não sabia nada. Aí, através de uma amiga, na época, que ela desenvolvia a mediunidade, como se dizia, né? Que depois veio ser minha noiva e minha esposa. Aí ela tinha muitas dificuldades assim durante a mediunidade, porque ela nem a família também não entendiam nada. Aí eles começaram a frequentar um centro. E aí eu fui convivendo mais com ela e passei a frequentar também e conhecer, né, o centro. E lá na Vila Maria. E aí, aos poucos, depois eu fui começando a estudar, a conhecer realmente a doutrina, né, porque antes foi mais assim, mesmo por curiosidade. E aí fui uma vez, depois não parei mais. E fiquei lá nesse centro, primeiro uns 10 anos, aí depois me afastei, fui para outro bairro, morar em outro bairro, né? E depois retornei para lá e fiquei mais 30 anos lá. Que coisa E boa. aí a gente começou a conhecer os trabalhos lá e foi participando um pouquinho. Interessante você falar, não é, Noel, que você tinha um pouco de medo, receio de passar na frente dessas lojas que vendem produtos direcionados a outra religião, né? Que sejam imagens de santos, que sejam guias. Interessante. Quando nós não conhecemos, nós ficamos paralisados, temos medo. Por isso que é importante a gente buscar, como você disse, né? A partir da curiosidade, porque a doutrina espírita, ela costuma nos abraçar, nem sempre, né? Mas em algumas oportunidades, ou pela dor ou pelo amor. Uhum. Então você teve aí a curiosidade, onde você conheceu a esposa. Qual que é o nome da esposa? Zilda. A Zilda. A gente aproveita para mandar um carinho para você. Zilda, o Noel está aqui no programa Quem Somos Nós, deixando um carinho para você.
E eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco mais luz para essa questão, porque tem muita gente que de repente está nos acompanhando e fala, pois é, comigo também aconteceu assim. Eu tinha algum receio daquilo que eu não conhecia, eu ia de repente para a igreja, mas as respostas que eram dadas lá não traziam para mim a satisfação, né, o entendimento necessário, e foi quando a gente vai em busca de um outro caminho. E foi isso que aconteceu com você, começaram aí a frequentar o centro espírita e até teve a oportunidade de fundar um centro espírita. Isso. Conta pra gente. Então, quando você fala da importância da gente ir buscar e conhecer, né? Realmente, depois eu vi que era a ignorância da minha parte, né? Ignorância no sentido de não conhecer a doutrina, né? Não sabia o que era. E só ouvia falar de coisas estranhas e a gente ficava meio receoso, né? Mas a importância de eu ter ido a primeira vez foi fantástica, porque ali eu vi que não tinha nada daquilo que a gente imaginava, que a gente ouvia falar, né? Então aí a gente ficou buscando depois novos conhecimentos, que eu acho que é a parte mais importante da doutrina, né? Porque o que me levou foi a curiosidade, mas eu tive que passar dessa curiosidade para acrescentar mais alguma coisa. Senão eu ia ser um mero frequentador, um mero papa-passe, como se dizia algum tempo atrás, né? Que as pessoas iam lá nas casas espíritas por causa disso. E aí eu comecei a frequentar, depois como eu me mudei, né, de bairro, aí a gente não estava meio perdido, porque não conhecia nada, não conhecia ninguém lá na região. Aí um amigo que era deste centro da Vila Maria mudou-se também para próximo de nós, aí a gente conversando, acabamos fundando um centro e construímos ele na marra mesmo, porque não tinha dinheiro para pedreiro, não tinha nada, a gente reunia no sábado e domingo e levantava a parede lá, tinha um pedreiro e a gente ia ajudando. Então foi assim, aí de lá a gente também participou um bom tempo lá, quase uns 10 anos a gente ficou lá trabalhando, e aí foi lá que veio a parte do voluntariado, né? Lá que eu conheci o trabalho assim, mais diretamente, digamos assim, né? Que foi o trabalho da gente com o pessoal de rua, né? Na época a gente fazia sopa e saía distribuindo e foi assim. E começou. Assim. É isso. Você que está acompanhando o programa Quem Somos Nós de hoje, eu, Guiomar Santana, estou aqui tendo a alegria de receber o Noel Carlos Araújo. Noel Carlos Araújo, que veio nos falar um pouco a respeito do trabalho voluntário, o trabalho social que ele e um grupo de pessoas, um grupo de amigos desenvolvem na Vila Maria. É isso. Eu quero aproveitar também para deixar para você que está nos acompanhando a possibilidade de conhecer o Clube Amigos da Boa Nova. Quando nós falamos sobre voluntariado, quando nós falamos a respeito de ações sociais, eu quero também destacar a importância do Clube Amigos da Boa Nova, pois é graças a você que é sócio, nós conseguimos levar à frente a missão da FEAL, uma missão tão importante, que é colaborar com o progresso da humanidade através dos conteúdos que nós conseguimos veicular em toda a nossa programação e de todas as formas possíveis de sintonia. Para você saber de que maneira pode ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ligar no telefone 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. É o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. As meninas, como a gente gosta carinhosamente de chamá-las, elas vão te atender e explicar de que maneira você pode tornar-se um sócio e estar conosco nessa missão tão importante, tá bom? Noel, quando nós falamos aqui a respeito do voluntariado, da ação social que você acabou tendo a possibilidade aí de pensar quando receberam a inspiração do alto, eu acredito muito nisso, né? Sim. Todos esses caminhos que você percorreu, primeiro com a esposa, depois mudando, né, com a esposa ainda, felizmente, de bairro, mas levaram esse conhecimento para outro lugar. E de que maneira, como surgiu esse trabalho voluntariado na vida de vocês? Então foi assim, né? Aí esse pequeno grupo que a gente tinha lá era em Itaquera. Aí um dos dirigentes lá sugeriu que a gente pudesse fazer alguma coisa em benefício de alguém, né? E aí discutimos lá o que poderia ser e o pessoal achou aquela história da sopa, né? Que era, na época, o mais comum que se fazia. A gente preparava a sopa
um grupo preparava e a gente pegava, tinha um senhor lá que tinha uma perua, a gente enfiava os caldeirões na perua e ia até o Parque Dom Pedro, lá de Itaquera até o Parque Dom Pedro, distribuindo para todos que se encontravam no caminho, né? E aí, quando chegava lá no Parque Dom Pedro, a gente, o que tinha sobrado da sopa, né? Porque a gente às vezes encontrava bastante gente, aí a gente parava num determinado local lá e fazíamos a entrega, né, da sopa. Na época a gente ainda até fazia entrega nas caixinhas de leite, porque a gente não tinha dinheiro para comprar pratinho, colherinha, a gente comprava meio na marra. Mas a gente fazia nas caixas de leite, a gente lavava, né, todas as caixinhas de leite, abria a parte de cima, assim, ou deixava pela metade, e aí a gente saía distribuindo, assim, a sopa. Foi assim que a gente iniciou, né? E fizemos isso, acho que por uns 5, 6 anos, pelo menos, lá a gente fez isso. Maravilha. Né? Aí depois eu mudei de centro, voltei para o centro da Vila Maria, aí lá nós implantamos o sopão, que a gente chamava lá, né? E lá acho que a gente ficou 13 ou 14 anos que a gente ficou fazendo isso lá. Maravilha, esse trabalho com pessoas que estão em situação de rua é muito importante, né? Sem dúvida. Nós estávamos conversando recentemente com a psicóloga Deusa Samu e ela estava falando sobre empatia. Então ela deu como exemplo, né? Olha, você que está acostumado a fazer este trabalho voluntário, vai distribuir alimento, distribuir sopa, daí você chega para a pessoa num frio desse e fala, entrega a sopa, daí a pessoa não quer pegar a sopa. Ela colocou isso como um exemplo, né? Ela disse, de repente a pessoa não gosta de sopa. Né? Então, para você que está ali entregando, ter essa empatia de perguntar para a pessoa, você aceita esta sopa, você aceita este lanche? Porque, de repente, não é porque a pessoa está em situação de rua que ela tem que abraçar tudo aquilo que chegar ali para ela, não é? Exatamente. Eu tenho até um exemplo, eu gosto de, às vezes, trazer essas questões que a gente vivencia tanta situação de aprendizado, né, Noel? E teve uma época que eu trabalhava no centro da cidade e muita gente em situação de rua, quando a gente saía do trabalho, lá na São Bento, mais 5, 6 horas da tarde, e muitas pessoas ali na Praça do Patriarca. E uma vez eu vi uma pessoa oferecendo um lanche para alguém que estava ali sentado, e eu observando todas essas ações. E a pessoa perguntou para a outra, você aceita um lanche? Daí a pessoa falou, eu aceito. Ela foi lá e comprou, só que ela comprou um tipo de lanche que a pessoa não podia comer. Ela pegou, se eu não me engano, era um lanche de calabresa, era alguma coisa... E quando ela levou, a pessoa dava a entender que a pessoa estava com fome. Ela falou, mas eu não posso comer, porque ela tinha hanseníase, ela tinha um problema na pele. Daí a pessoa ficou meio assim desconcertada, né? Mas ela falou, então tá, eu volto para trazer uma outra coisa. E eu percebendo tudo aquilo, eu vi que a pessoa não voltou. Eu acho que ela ficou tão constrangida, né? Isso lá nos anos 80 e tanto, 90, daí... A gente teve a oportunidade de buscar um outro lanche para poder entregar. Então é isso, a gente ter essa empatia, fazer esse trabalho voluntário sempre com amor, como vocês têm feito. E lá na Vila Mariana esse trabalho prossegue hoje? Isso. Não, na Vila Maria aí parou. Vila Maria, isso. A gente... foi ficando difícil, o pessoal. Aí nós conseguimos fazer assim. Primeiro a gente fazia uma vez por mês, né? Depois nós conseguimos fazer cada 15 dias. E aí formamos um grupo de sábado e outro de terça-feira. Mas aí começou a ter um pouquinho de divergência lá, mas a gente achou por bem parar que seria melhor, né? E inclusive até a prefeitura estava começando com algumas exigências, algumas coisas que a gente não conseguia cumprir, né? Então a gente achou por bem parar, né? Mas era assim, a gente tinha que ter realmente essa empatia com as pessoas, porque é interessante, você comentou isso, e teve uma vez que ficou muito marcado, nós fomos entregar um prato de sopa para um senhor que estava debaixo do viaduto do Tatuapé, e ele falou assim, vocês podem fazer isso? A gente falou, a gente faz de coração, né, com a maior boa vontade. Tal. Você tem nota fiscal disso? Começou a exigir alguma... A gente falou, não, né, a gente faz, poxa, por caridade, sei lá, alguma coisa assim, como voluntário mesmo, né.
Aí começamos a conversar, explicar para ele. Ele falou: eu vou tomar sopa porque vocês estão com boa vontade. Ele quis dizer aquilo, assim, né? Aí ele pegou o pratinho de sopa lá e tomou. E aí depois a gente acabou ficando até amigo as outras vezes, aí ele já sabia. E tem um outro caso também que a gente achou interessante, que sempre foi. Nós temos um amigo, o Serginho, que ele até faz parte da USE, até algum tempo atrás ele participava das reuniões da USE aqui. E ele ia com a gente, né? Ele é deficiente visual. E a gente, na época, a gente levava chá de boldo, água, porque o pessoal, né, extravasava um pouquinho. Então, quando a gente chegava com chá de boldo, eles ficavam todos felizes. E uma vez tinha um menininho lá, né? E a gente com as garrafinhas, a gente levava nas garrafinhas, aí o menininho: ô tio, me dá Guaraná, me dá Guaraná. A gente falou: não é Guaraná. Ele falou: não, é Guaraná, né? Aí esse Serginho, amigo nosso, deu a garrafinha pro menininho. Aí ele: ai tio, mas que Guaraná gostoso, tomando chá de boldo e dizendo que era um Guaraná gostoso. A gente ficou assim, né, como sabia que não era gostoso, né? Mas foram assim, uma das coisas que marcaram o nosso trabalho assim durante esses anos todos que a gente participou, foi muito gratificante para todos. Nós tínhamos um grupo muito coeso assim, e foi bom, viu? E hoje? Então, aí hoje, agora, né, quando encerrou esse trabalho, aí a gente falou: poxa, a gente vai ficar sem fazer nada, né? Aí falou: aí a gente não tinha lugar para fazer mais sopa, né? Porque o centro não tinha mais disponibilizado para a gente. Aí a gente começou a fazer a distribuição de lanche. Então nós reunimos lá umas 4 ou 5 pessoas no começo, e aí cada um, a gente marcava uma data, pelo menos uma vez por mês, a gente marcava aquela data, e aí vinha, cada um trazia os seus lanches, trazia 50, trazia 60, aí passava aí mais alguém que queria ajudar, mas que não podia ir para a rua, sei que a gente conseguia assim, uma média de 200, 250 lanches, e aí a gente saía no sábado pelas ruas distribuindo, saía da Vila Maria e ia indo até chegar no Parque Dom Pedro, lá que sempre lá era o final, né? Porque ali sempre teve muita gente e aí a gente encerrava o trabalho lá. E isso a gente faz ainda, já esse ano agora completa 15 anos, o mês que vem. Em julho a gente completa 15 anos nesse trabalho de levar o lanche. Então a gente ficou nessa daí ainda também com um grupinho pequeno, mas a gente se dá muito bem, somos grandes amigos. Tem dia que um não pode ir, aí a gente arruma alguém para colocar. Nós vamos num carro em 4 pessoas no máximo, né? Para poder caber todos os lanches. Aí a gente leva agora lanche, doce, água, Presto Barba. E o principal de tudo, que até desde o começo foi interessante, assim, a gente sempre levou aquelas mensagenzinhas, né? Sim. Que o Grupo Bezerra de Menezes distribui aí. Então a gente passava nos lugares, pegava aquelas mensagens e às vezes a gente chegava em algum daquelas pessoas que estavam ali para pegar o lanche ou mesmo a sopa, e eles, e a oração, eles pediam, isso é o que é o mais importante, né? Então a gente sempre levava a mensagem, outras vezes a gente levava algum livro quando algum deles pediam, assim, né? Que a gente criava um laço de amizade. E às vezes algum deles assim conversavam mais com a gente, que conheciam a doutrina, né? Então a gente levava um livro espírita para eles, o Evangelho, alguma coisa assim, eles ficavam muito felizes, né? Então a gente sentia um prazer muito grande em fazer, sentimos ainda, né, de fazer esse trabalho, né? Maravilha! Você que está aí acompanhando o programa Quem Somos Nós de hoje, eu, Guiomar Santana, estou conversando com o Noel Carlos Araújo, que desenvolve um trabalho social importante, como ele disse, com um grupo pequeno de amigos que cabe dentro de um carro, mas olha só a pleiade de espíritos que acompanham vocês aí para que vocês possam realizar esse trabalho no bem, esse trabalho no amor. E o tempo nosso aqui urge, né? Enquanto temos tempo, eu quero que você fale um pouquinho para a gente, Noel, como você conheceu as Casas André Luiz? Você conhece as Casas André Luiz? Eu conheço, sim. Bem antes logo que a gente começou a ser espírita, quando eu entrei nessa casa na Vila Maria, eu passei lá, fui diretor, fui presidente, fui tesoureiro, né? Então a gente fazia algumas visitas.
E as que a gente mais vinha éramos aqui no André Luiz e na casa de Davi, né? Que eram as mais conhecidas, isso há 40, 50 anos atrás, né? Então era uma das mais conhecidas, então a gente vinha algumas vezes aqui e algumas vezes lá também na casa de Davi. Então foi assim que a gente começou a conhecer e participar, depois viajávamos também para o interior, para Pirapitingui, não sei se o pessoal conhece, mas tinha os rancerianos lá, a gente ia, e para outros lugares, sempre que aparecia oportunidade, a gente estava fazendo. Então, foi dessa maneira que conheci a casa do André Luiz. Aí depois, mais recentemente, com a participação da Vanessa aqui, aí a gente começou a vir aqui em alguns programas, participamos aqui, e nos sentimos em casa, né? Apesar da escassez de podermos estar aqui, mas nos sentimos em casa realmente. Que bacana. Então, mais uma vez te agradeço. Sinta-se sempre acolhido aqui conosco. Esse trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho que nos inspira. De repente você está aí na sua casa, tem um grupo de amigos, seja na igreja, seja no culto evangélico, seja no centro espírita, querem fazer alguma ação social. Olha aí, ideia. 4 pessoas, um grupo de amigos que sai mensalmente distribuindo lanches, mensagens do evangelho. Isso já é uma ação importante, né? A gente não precisa começar já realizando o macro, a gente pode começar ali naquilo que é possível, que a gente vai estar com certeza realizando a vontade de Deus, com certeza. Para que a gente possa aqui ainda seguir, eu quero falar mais com você, Noel. Recentemente nós tivemos a possibilidade de acompanhar e até fazer um programa sobre o resultado do censo 2022, que falava a respeito das religiões, né? E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você vê a necessidade de alguma renovação nos centros espíritas para que possa atrair mais públicos? Olha, eu acho que realmente tem que ter alguma renovação, alguma modificação, porque a grande maioria das casas espíritas que eu conheço, infelizmente perderam muito público da pandemia para cá, né? Inclusive, eu sou contador, eu já encerrei 3 casas espíritas que fecharam realmente por falta de assistência, de público, né? Então, acho que alguns dirigentes, eles até afirmam que não tem a necessidade de ter gente. Mas eu acho que se não houver pessoas na casa espírita, você não pode estar divulgando a doutrina. Eu acho que o principal é isso, é você divulgar a doutrina. E de que maneira? É natural que cada casa tem o seu esquema, sua maneira de agir, né? Mas eu acho que isso precisaria ter uma coisa mais concreta, uma coisa mais uniforme, para que pudesse as casas espíritas terem pessoas, porque ela se torna, aquelas pessoas que estão lá se tornam divulgadoras também. Aí traz um irmão, traz um tio, traz um parente, e a religião, seja ela qual for, ou a doutrina espírita, ela precisa se expandir no conhecimento, porque senão vão cair na mesma coisa que eu caí há 50 anos atrás, a falta do conhecimento, a ignorância pela casa espírita. Então eu acredito que precisa ter essa divulgação dentro da casa espírita para que haja participação e ali, cada vez mais, permitir que as pessoas atuem. E infelizmente eu vejo que as casas espíritas são um pouquinho fechadas nesse sentido. Pode até ser que eu esteja errado, mas as poucas que eu conheci, assim, eu acho que acabaram caindo nesse buraco, assim, de fazer com que ficasse muito restrita aquela meia dúzia de pessoas e aquelas outras que vêm, passam, ou às vezes por um atendimento fraterno, por um trabalho de desobsessão e somem. Então não tem a continuidade das pessoas dentro da casa espírita. Eu acho que precisaria se preocupar com isso e tentar buscar um consenso nisso. Maravilha! Isso que você falou realmente é fato, né? No período da pandemia, os centros precisaram fechar alguns, né? Não vou dizer a grande maioria, mas alguns fecharam até para proteger os trabalhadores, que a grande maioria já são os mais de 18 anos de idade, né? São os trabalhadores, aqueles bem efetivos, então isso de repente trouxe algum impacto. Mas a gente sabe que a doutrina, ela vai seguir sendo divulgada e
conseguindo cada vez mais adeptos. Noel, eu quero agradecer a sua participação. O programa terminou, é muito rápido. Eu disse que o papo ia ser ligeiro. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, incentivando a desenvolver um trabalho social. Tá ok, Gilma. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa acreditar e saber de Deus, né? Para que a gente possa, em cima disso, buscar alguma coisa de útil para alguém. Então, não precisa ser o trabalho social como a gente faz, de sopa, de lanche ou coisa do tipo. Mas só o fato de nós nos colocarmos para aprender, conhecer a doutrina e trabalharmos talvez numa casa espírita, eu acho que já é um grande voluntariado, né? Que um médium ele é voluntário. Então daí as coisas vão começando a florir dentro da gente. Então acho que isso é um principal que a gente tem, tá? E eu queria te agradecer, Guilherme, pela oportunidade, tá? Pela atenção de permitir que a gente viesse contar um pouquinho aqui da nossa história e dos trabalhos que a gente faz. E só sei que estamos no fim, nós ainda temos um grupo hoje que desde a pandemia a gente ainda faz as reuniões virtuais que a gente chamou do Evangelho no Lar. Então, a gente convoca lá, nós temos umas 10, 12 pessoas agora, e aí cada um dos participantes, uma semana, faz um trecho do Evangelho ou de um livro do Chico, alguma coisa, e assim a gente já vai fazendo, já fez 5 anos que a gente está fazendo isso, então a gente fica muito feliz. Eu acho que é uma maneira da gente também divulgar a doutrina, né? Com certeza. Muito obrigada, Noel. Foi muito bom você ter estado aqui conosco. Quero agradecer a você que esteve aí nos acompanhando nessa audiência tão gratificante. Agradeço aqui quem estava nos apoiando para que este conteúdo pudesse chegar a tantos lares Brasil, mundo afora. É o Jefferson Carvalho, cuidando do áudio da Rádio Boa Nova. É o Rogério Palma, cuidando aqui das imagens da TV Mundo Maior. Gratidão. E Thaís Cabenguelê na produção. É isso aí. Beijo no coração de vocês. O programa está terminando, mas semana que vem tem mais um Quem Somos Nós. Beijo para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Você acompanhou Quem Somos Nós?